Boa tarde, tudo bem? Como vamos? Iniciando 2022, primeiro vídeo do ano, eu estou compartilhando com vocês mais um livro lido. Mais um livro lido. Do padre Miguel Ángel Fuentes, As Verdades Roubadas. Esse é o título. As Verdades Roubadas. Bem sugestivo, né? Quantas verdades roubadas nós temos na vida? Quais são as suas verdades? Tem uma verdade universal e tem as verdades subjetivas. Vamos botar cada uma no seu devido lugar. Prefácio do professor Felipe Aquino. Muito bem. Deixa eu apresentar aqui o autor, que é esse aqui. Padre Miguel Ángel Fuentes. É sacerdote do Instituto do Verbo Encarnado, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma, e doutor em teologia moral, com especialização em matrimônio e família pelo Instituto João Paulo II, da Pontifícia Universidade de Latrão, lá em Roma também. É autor de numerosos artigos e livros de teologia para sacerdotes e leigos sobre diferentes temas. Vamos ver um pouquinho aqui do sumário do livro, para ver mais ou menos o conteúdo dele, né? Para você ter uma ideia do que consta o conteúdo dele, do que fala. Então eu vou ler aqui somente o título dos capítulos. Então, capítulo 1, a verdade roubada sobre a verdade. A tônica aqui desse livro é sempre a verdade. O título é As Verdades Roubadas. Então, capítulo 1 já é. Capítulo 2, a verdade roubada sobre Deus. No capítulo 3, a verdade roubada sobre a alma. Capítulo 4, a verdade roubada sobre a religião. No 5, a verdade roubada sobre a nossa dignidade e origem. Capítulo 6, a verdade roubada sobre a vida humana. No 7, a verdade roubada sobre a lei natural. Capítulo 8, a verdade roubada sobre sua sexualidade. Capítulo 9, a verdade roubada sobre a consciência. E no capítulo 10, a verdade roubada sobre a história. Depois tem uma conclusão aqui do autor. Então veja, por exemplo, no que eu acabei de ler, que cada título de um capítulo fala da verdade roubada. Então, os tipos de verdades que são roubadas da nossa realidade. Começando por ela mesma. A verdade roubada sobre a verdade. Né? Depois vem outro roubo aqui, no capítulo 2, sobre a alma. Depois, sobre a religião. Depois, sobre a nossa dignidade e origem. Depois, sobre a vida humana. Depois, sobre a lei natural. Depois, sobre a sua sexualidade. Sobre a sua consciência. Sobre a história. Tá certo? Na contracapa do livro, um dos momentos cruciais em que a inteligência ou a vontade de grande parte dos jovens entra em crise é o contato com a universidade. Eu passei por isso, mas um pouco mais velho, né? Não me causou muito impacto, não.
Os estudos universitários a nível mundial, presta atenção, adoecem de espantosas lacunas. Lacunas. Deste modo, muitas das convicções caem esmigalhadas ante os sofismas demolidores de falsos argumentos. Mentiras. Estas páginas não são mais que uma introdução aos grandes problemas da vida. Olha como é que ele coloca aqui os grandes problemas da vida. Deus, quem diria não? Deus, a alma, a ciência, a religião, a verdade, etc. Tem outras. Da verdade pode dizer-se algo semelhante ao que Jesus disse do céu. 2 pontos. Só se entrega aos que lutam por ela. A verdade é uma coisa muito séria, viu? Aí eu fiz algumas anotações no livro todo, mas eu não vou ler tudo que eu anotei, muita coisa. Mas alguma coisinha aqui eu vou ler. Nesse livro, o padre Miguel Fuentes escancara as vísceras desta humanidade atolada na mentira, no materialismo, no ateísmo, no aniquilamento da dignidade humana, na profanação da vida humana, na depravação sexual, na morte da consciência e na manipulação grosseira da história a serviço de ideologias espúrias. Dá bem claro, né? Aqui embaixo, na apresentação do autor, eu grifei aqui 3 linhas. Um dos momentos cruciais em que a inteligência ou a vontade de grande parte desses jovens entrou em crise foi seu contato com a universidade. Os estudos universitários, a nível mundial, padecem de lacunas espantosas. A principal delas é a falta de cultivo do espírito. E por aí vai. É muita coisa, eu não queria cansar vocês. Mas dá para pegar já, né? Dá para pegar, né? E outras coisinhas menores que eu andei grifando, né? Linhas mais curtas, por exemplo. Além desta inconsistência geral do relativismo, a crítica do relativismo seria parecida com a do ceticismo e do subjetivismo. O cara cético, não acredita em tudo, desconfia de tudo, só crê vendo. Ceticismo. E do subjetivismo, que é aquela coisa própria de cada indivíduo. Eu creio na minha verdade. Aí isso é muito subjetivo. Eu desconheço as outras verdades, eu só creio na minha ou nas minhas verdades. Subjetivismo. Ceticismo e subjetivismo. Então, são 2 coisas nocivas. A verdade é a adequação de nossa mente às coisas. Portanto, ou existe verdade objetiva, adequada à realidade, e, portanto, válida para todos os seres inteligentes, ou simplesmente não existe verdade, senão opiniões. Muita gente confunde verdade com opinião. Vai daí, então, que muita gente, falando do subjetivismo, tem muitas opiniões, mas pouca verdade. Gostaram dessa? Essa é minha. Que são apreciações diversas sobre as coisas. Mantendo que nenhum juízo goza da propriedade de ser verdadeiro em sentido absoluto e que toda verdade é relativa, segue-se como consequência inevitável que o juízo, toda verdade é relativa, tampouco pode ser caráter de validez absoluta, o que destrói o relativismo com suas próprias armas. E por aí vai, gente. Um livraço, eu adorei o que eu li, adorei muito. E ele fala, né,
mergulhando nesse tema polêmico, a verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tem a verdade universal, aquela de Deus. Muitos homens, muitas pessoas não as conhecem. É aquilo que eu falei, só conhece a sua verdade. Aí já entra na esfera da opinião, né? Tem muita gente que tem opinião, mas não a verdade. Então, você vê que entra, né? Verdade sobre a verdade. Você está lembrado quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos? Perguntaram para ele assim, o que é verdade? Hein? Porque ele falava muito da verdade. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase aí que o presidente Bolsonaro faz questão de seguir como mote do seu perfil de presidente. E ele tem razão, é verdade mesmo. A verdade liberta, quando você conhece a verdade. Não a sua, como opinião sua, não. A verdade que vem de Deus. Por exemplo, a verdade das coisas naturais. A ordem natural das coisas é uma verdade, que muita gente não quer saber. Muita gente quer ter a sua própria ordem individual, mas não aquela universal, ordem natural. Muito pelo contrário, estão querendo subverter essa ordem natural das coisas. Estão querendo fazer isso. E tem muita publicação, muita literatura falsa sobre isso. Principalmente na história, que deturpam a história. É brincadeira. É brincadeira. Então, esse livro aqui chama atenção para tudo isso. Eu apresento para vocês este livro e convido a vocês a adquirirem-no e a lerem-no, tá? Professor Padre Miguel Ángel Fuentes. A editora é Centro Anchieta Editora. Centro Anchieta Editora. Centro Anchieta Editora. Tá certo? Então tá aí, mais um comentáriozinho sobre as verdades roubadas. Bate de encontro com o nosso intelecto, com o nosso coração, com a nossa consciência. Nós precisamos tomar cuidado com essa coisa de acreditar em tudo, achando que é verdade, quando a gente está acreditando em muitas mentiras. A juventude, principalmente, que vai para a universidade, vocês viram o que ele falou aqui, né? Lá na universidade não aprende porra nenhuma. Sai tudo múmia. Tudo umas antas, profissionais, às avessas. Ué. Tá aí. Quer conhecer a verdade. Ela vos libertará. Abraço, gente. Até logo. Vou te ligar